As lipoproteínas plasmáticas. Água e gordura não se mistura. E, portanto, a forma como as gorduras, triacilgliceróis e colesterol circulam no sangue é na forma de lipoproteínas, ou se quiserem, na forma de micelas. Micelas estas que são constituídas por fosfolípidos e colesterol, em que a parte polar do colesterol, o OH, e a parte polar dos fosfolípidos se organizam para o exterior e a parte apolar para o interior, formando uma monocamada de lipídios anfipáticos, e no interior desta camada de fosfolípidos e colesterol vão se encontrar os lípidos apolares, concretamente os triacilgliceróis e os ésteres de colesterol. Também muitas vezes é no interior destas lipoproteínas que circulam outras moléculas lipófilas, como por exemplo as vitaminas lipossolúveis. O que distingue estas lipoproteínas de uma micela, como está aqui esquematizada, é que para além destes lipídios temos também uma parte proteica, proteínas associadas, podemos considerar proteínas membranares e outras proteínas de maiores dimensões e que seriam integrais, que se associam a estas micelas, formando assim as lipoproteínas. Em função da proporção dos diferentes componentes, temos diferentes lipoproteínas. Estas lipoproteínas foram inicialmente separadas por um processo de centrifugação, em que se verificou que no soro ou plasma existiam fundamentalmente três tipos de lipoproteínas. Umas que ficavam mais abaixo e que, por terem maior densidade, foram chamadas de HDL, High Density Lipoprotein. Outras que ficavam mais ou menos a meio, receberam o nome de Low Density, baixa densidade lipoproteína, e outras mais acima que receberam o nome de VLDL ou Very Low Density Lipoprotein. Para além destas três lipoproteínas, havia uma que aparecia após a ingestão de alimentos, que recebeu o nome de quilomicra e que tinha ainda uma densidade mais baixa, localizando-se praticamente à superfície. As lipoproteínas de menor densidade são lipoproteínas ricas em triacilgliceróis, se quisermos azeite, e portanto de baixa densidade, quer as quilomicras, quer as VLDL. Já as outras, LDL e HDL, têm menos triacilgliceróis, serão mais ricas em colesterol, sendo no caso das HDL bastante ricas em proteínas, e considerando-se que as proteínas têm uma densidade mais próxima da água, percebe-se porque é que são estas as que têm maior densidade. Mais tarde veio-se a definir entre as LDL e as VLDL uma lipoproteína de densidade intermediária entre as LDL e as VLDL, que se passou a designar por IDL. Houve também uma tentativa de separar estas lipoproteínas usando o sistema habitual das eletroforeses e verificou-se que as HDL migravam aqui próximo das bandas alfa e por isso passou-se também a designar alfa-lipoproteína, e as LDL migravam aqui junto da parte das beta-globulinas e daí que passou-se a designar também beta-lipoproteína. As VLDL aparecem aqui numa zona, um espaço correspondente à zona entre as alfa e a beta, e por isso são designadas muitas vezes por pré-beta. As quilomicra, por serem de dimensões muito grandes, praticamente não migram, ficando quase no ponto de aplicação. E considerando as diferentes lipoproteínas, as quilomicra, vamos verificar que elas são produzidas pelos enterócitos, são ricas em triacilgliceróis, provenientes fundamentalmente da dieta,
e, portanto, normalmente dizemos que as quilomicras transportam as gorduras exógenas. Estes triacilgliceróis vamos ver que serão hidrolisados pela lípase de lipoproteínas. As quilomicras são caracterizadas por a ApoB48, é a proteína que as vai acompanhar durante toda a sua vida, e serão removidas por ligação da ApoE a receptores hepáticos, sejam os receptores LDL ou os receptores LRP ou LDL Receptor Related Protein. As VLDL, que também são ricas em triacilgliceróis, mas neste caso, triacilgliceróis considerados endógenos, produzidos maioritariamente no fígado, elas são produzidas pelo fígado, aparecem na zona pré-beta das eletroforeses e são caracterizadas pela ApoB100. No seu metabolismo vão originar IDL e LDL, sendo que a síntese das VLDL é inibida pela insulina. As IDL resultam do catabolismo das VLDL através da hidrólise dos triacilgliceróis pela lípase de lipoproteínas e são lipoproteínas intermediárias entre as VLDL e as LDL, caracterizando-se também pela presença da ApoC100 que acompanha durante toda a sua vida. Elas, por hidrólise dos triacilgliceróis, especialmente pela lípase hepática e também por perda da ApoE, vão originar as LDL. LDL que, como acabamos de ver, resultam do catabolismo das VLDL e das IDL, vão aparecer ou corresponder à zona beta da eletroforese, também são caracterizadas pela ApoB100, que, como disse, acompanha toda a sua vida, mas, e por perderam os triacilgliceróis, passam a estar enriquecidas em ésteres de colesterol. Elas vão ser depois removidas por ligações a receptores das LDL, que reconhecem, além da ApoB100, a ApoE, que também está presente nestas lipoproteínas. Por fim, as HDL, ou lipoproteínas de alta densidade, são produzidas especialmente pelo fígado, também podendo ser produzidas pelo intestino, aparecem na zona alfa e são produzidas de uma forma discoide, ou se quisermos de balão vazio. Elas depois vão se enchendo do colesterol, ficando numa forma esférica e, portanto, são ricas em colesterol e fosfolípidos e são caracterizados pela presença da ApoA1. É a lipoproteína mais rica em proteínas e que promove o chamado transporte reverso do colesterol, por daí que muitas vezes este acrónimo de High Density Lipoprotein se designa homem da limpeza ou homem do lixo porque remove o excesso do colesterol. De referir ainda que há um conjunto de proteínas de importância neste metabolismo. Já falei da lípase lipoproteínas, que vai hidrolisar os triacilgliceróis das quilomicra e das VLDL e que está genericamente localizado no endotélio vascular e que vai ser ativado pela chamada ApoC2 e inibido pela ApoC3, ativada pela insulina no caso da lípase de lipoproteínas dos adipócitos, sendo inibida pela insulina no caso da lípase de lipoproteínas dos músculos. No sentido oposto, o jejum inibe esta LPL dos adipócitos e ativa a LPL muscular, o que faz com que no jejum ela está mais ativa no músculo e no estado alimentado está mais ativa no tecido adiposo. A glicose também aumenta a atividade da LPL nos adipócitos. A lípase hepática está presente no fígado, hidrolisa os fosfolípidos e triacilgliceróis das lipoproteínas e permite a conversão da IDL a LDL e também da HDL2 a HDL3. Temos ainda a chamada LCAT, em inglês Lecithin Cholesterol Acyltransferase, ou se quisermos acyltransferase de lecitina para o colesterol, que transfere o ácido gordo da posição 2 da lecitina, que assim se transforma em lisolecitina, para o colesterol, formando acilcolesterol, que depois vai ser transportado pelas HDL. E, portanto, esta LCAT é produzida pelo fígado, está presente no plasma, mas a maioria está associada à HDL. Ela é
ativada pela ApoA1, sendo que também a ApoC1 e a ApoE também parecem ativar. Vamos referir ainda a chamada proteína transferidora de ésteres de colesterol, que vai promover a troca de ésteres de colesterol das HDL por triacilgliceróis, daquelas lipoproteínas ricas em triacilgliceróis, concretamente as quilomicra e as VLDL. E vão promover chamada via indireta do transporte reverso do colesterol. Dentro das apoproteínas temos as ApoA1, componente das HDL e cofator da LCAT e também importante para a ligação a receptores, a ApoB48, característica das quilomicra, a ApoB100, que acompanha toda a vida das VLDL, IDL e LDL, que também é um ligando para o receptor das LDL, a ApoC1, que é inibidor da proteína transferidora de ésteres do colesterol e é cofator também da LCAT, a ApoC2, que é um ativador da lipase-lipoproteínas, a ApoC3, que é um inibidor da lipase-lipoproteínas, mas que também impede a ligação das lipoproteínas ricas em triacilgliceróis aos seus receptores, e a ApoE, que está presente nas LDL e nas quilomicra e que é importante para a ligação ao receptor das LDL e aos LRP. Muitas vezes aparece também referido a chamada ApoA, que é uma glicoproteína que é semelhante ao plasminogénio e que liga a ApoB por ligações de sulfureto, formando a chamada lipoproteína A, que é uma lipoproteína que é semelhante às LDL, mas que é bastante heterogénica. Olhando agora para o metabolismo de cada uma das lipoproteínas, e começando pelas quilomicra, como referi, as quilomicra transportam fundamentalmente as gorduras exógenas, depois da digestão dos triacilgliceróis, que deram monoacilgliceróis e ácidos gordos, ou dos ésteres de colesterol, vai haver a absorção monoacilgliceróis, ácidos gordos, colesterol e isofosfolípidos, que dentro do enterócito voltam a formar os ésteres de colesterol, triacilgliceróis e fosfolípidos, que se vão juntar formando uma micela que recebe depois uma parte proteica, a ApoB48, que vai passar pelo complexo ou aparelho de Golgi, onde recebe uma parte glicídica. Na realidade, as lipoproteínas são lipoglicoproteínas, formando-se assim os triacilgliceróis nascente que são secretados para a linfa. Quando estes quilomicra entram no sangue, vão receber das HDL as restantes apoproteínas, concretamente as ApoC e ApoE. Também, à medida que vão circulando e que vão sendo metabolizados, vão perdendo a ApoA para as HDL. Estas lipoproteínas, por serem extremamente ricas em triacilgliceróis, relembro que a principal gordura que nós ingerimos são os triacilgliceróis, vai sofrer a ação da lipase de lipoproteínas, sendo quebrados os triacilgliceróis em glicerol e ácido gordo, e à medida que esta quilomicra vai perdendo o seu conteúdo, vai perdendo também o seu enchimento, vai ficando mais pequena, perde fosfolípidos e ApoC para as HDL e acaba por originar as chamadas quilomicra remanescentes ou restantes. Estes ácidos gordos, através da FAT ou FATP, entram para dentro da célula, vão dar os acil-CoA, que em função do tipo de tecido, no caso do tecido adiposo, e já sabemos que no tecido adiposo esta lipase está ativa quando há insulina, e portanto normalmente eles vão ser utilizados para a síntese de triacilgliceróis e para a reserva. Quando no jejum, que está inibida esta lipase no tecido adiposo, mas está ativa no músculo, também está ativa no exercício físico, nesse caso estes ácidos gordos seguem para a oxidação e para a obtenção de energia. O glicerol, naturalmente, que segue para o fígado, porque no fígado é que existe a sínase do glicerol que permite a sua conversão ou a glicerol 3-fosfato.
As quilomicra restante ou remanescente são depois removidas pelo fígado através de receptores próprios, os receptores LDL, ou pelos chamados receptores LRP, que reconhecem a ApoE, vai ser digerida e o seu conteúdo vai ser libertado para o fígado. Habitualmente o fígado não é um reservatório de gordura e o que o fígado faz com esta gordura que recebeu das quilomicra, no fundo provenientes da digestão, bem como daquela gordura que se sintetizou pela síntese de ácidos gordos e síntese do colesterol, vai formar, por um processo semelhante ao das quilomicra, micelas que recebem depois proteínas, passam no complexo de Golgi e forma uma lipoproteína rica especialmente em triacilgliceróis e, portanto, de muito baixa densidade, as chamadas VLDL. Para além de terem muitos triacilgliceróis, são caracterizadas por terem aquela ApoB100 e também ApoE e ApoC. Ela, interagindo com as HDL, pode receber mais ApoE e ApoC. Estas lipoproteínas vão distribuir estes triacilgliceróis pelos músculos e tecido adiposo, em função das necessidades, e à medida que vão perdendo os triacilgliceróis, vão ficando mais pequenas e vão se convertendo de VLDL a IDL, com perda da ApoC e de fosfolípidos para as HDL e libertando o glicerol e ácidos gordos que entram para dentro das células e, conforme seja o tecido adiposo, pode seguir para a reserva. Já sabemos que esta LPL é induzida pela insulina, ou, no caso do músculo, no exercício físico ou no jejum, para a obtenção de energia. O glicerol, já vimos que vai para o fígado. Estas IDL vão ou ser removidas pelo fígado pelos receptores das LRP, ou receptor da LDL, ou, muitas das vezes, por ação da lipase hepática, perdem o restante conteúdo de ácidos gordos e glicerol, perdem também parte das ApoC e da ApoE para as HDL e acabam por formar a chamada LDL, Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade, que praticamente não tem triacilgliceróis e é proporcionalmente muito rica em ésteres de colesterol, que foram, se quisermos, aqueles que ficaram. Ela caracteriza-se por ter a ApoB100, que acompanha em toda a sua vida, e poderá ou não ainda ter a ApoE. Esta é uma lipoproteína fundamentalmente rica em colesterol, o que eu costumo denominar uma bolinha de colesterol. Habitualmente é removido pelos tecidos extrahepáticos. Quando eles precisam de colesterol, expressam um receptor para as LDL, que reconhece a ApoB100, o que permite aumentar o colesterol nesta célula. Colesterol este que depois será usado para a síntese de hormonas, vitaminas, membranas e que está em equilíbrio com uma reserva de ésteres de colesterol e com a síntese de colesterol. Estas HDL também podem ser removidas pelos macrófagos por um processo semelhante a este que é controlado pelo nível do colesterol da célula. Lembro que os tecidos extrahepáticos dos macrófagos, neste processo dependente dos receptores LDL, eles exprimem o receptor em função da concentração interna de colesterol. Estas LDL, em boa parte, também são removidas pelo fígado, regressando assim ao fígado e recirculando novamente sob a forma de VLDL. Contudo, estas LDL são umas lipoproteínas que podem sofrer oxidação ou glicação. E quando elas estão alteradas, ou oxidadas, ou glicadas, passam a ser removidas pelos macrófagos por uns receptores de limpeza que não são dependentes da quantidade de colesterol. Em brincadeira, pode-se dizer que os macrófagos começam a comer muitas LDL, muita gordura, e à medida que vão retirando estas LDL, que ainda por cima estão adulteradas, acabam por ficar, e perdoem a expressão, mal dispostos e
vão originar as chamadas células em espuma ou foam cells, iniciando assim o processo de aterosclerose. É por isso que ao colesterol que se encontra nas LDL dizemos que é um mau colesterol. Realçar que este colesterol é exatamente igual a todo o outro, mas como as LDL podem ser oxidadas e ser removidas ativamente pelos macrófagos e originar a aterosclerose, chamamos a este um mau colesterol. Por fim, as HDL, que são produzidas, mais uma vez, pelo fígado, fruto da gordura sintetizada ou recebida das outras lipoproteínas, já vimos, quilomicras, remanescentes, IDL, LDL, vão formar na mesma umas micelas, neste caso umas micelas praticamente sem conteúdo e que são produzidas de uma forma achatada ou discoide, as HDL nascente, que são muito ricas em fosfolípidos, têm algum colesterol e fundamentalmente muito ricas em lipoproteínas, ApoA, C, E e L-Cat. Praticamente não têm conteúdo e daí uma forma de discoide, ou costumo chamar a atenção como se fosse um balão vazio. As HDL também podem ser produzidas pelo intestino, apesar que considera-se que as que são produzidas pelo intestino não são tão ricas nas APO e acabam por APO, A, C e E acabam por recebê-las ou da circulação ou na primeira passagem no fígado. A função das HDL é basicamente remover o excesso de colesterol que se encontra nos tecidos extrahepáticos. E isto é feito por ação da tal L-Cat, lecitina colesterol aciltransferase, que promove a reação dos fosfolípidos, concretamente da lecitina, que transfere um ácido gordo para o colesterol, o ácido gordo na posição 2, formando-se a lisolecitina, e o colesterol fica esterificado, portanto, numa forma apolar, que vai entrar para dentro da HDL, fazendo com que este balão que estava vazio passe a estar cheio de ésteres de colesterol, formando assim as HDL3. Este processo vai continuando e permite fazer a remoção deste colesterol que estava a mais nos tecidos extrahepáticos e, por isso, denomina-se de transporte reverso do colesterol. À medida que o processo vai decorrendo, estas HDL vão ficando cada vez mais cheias, passando de HDL3 a HDL2. Quando elas estão relativamente grandes, ao passar no fígado, pelos receptores SRB1, acabam por perder parte do colesterol, o balão fica mais pequeno e acaba por se dividir em balõezinhos mais pequenos, HDL3, e novamente algumas HDL discoides, que agora já não se chamam nascente, mas pré-beta HDL. Eles reiniciam um novo ciclo, passando novamente nos tecidos extrahepáticos, que perdem colesterol sempre através destas proteínas SRB1 ou os receptores ABC-A1 ou G1. É, como referi, o chamado transporte reverso do colesterol. Nós também já vimos que as HDL são importantes no metabolismo das outras lipoproteínas porque fazem troca das ApoC e das ApoE, quer com as VLDL e IDL, quer com as quilomicra. Para além disso, como também vimos no metabolismo das VLDL e das quilomicra, elas ao perder os triacilgliceróis vão ficando mais pequenos e os fosfolípidos que perdem são transferidos para as HDL, que também estão a aumentar de tamanho. Por fim, existe um outro transporte que é o chamado via indireta do transporte reverso do colesterol, ativado pela chamada CETP, proteína transferidora de ésteres de colesterol, que faz uma troca dos ésteres de colesterol que se encontram especialmente nas HDL2 por triacilgliceróis presentes quer nas VLDL, quer nas quilomicra, quer das IDL. O seu significado ainda não está muito bem esclarecido. E juntando todos estes mecanismos, temos que as quilomicra
ricas em triacilgliceróis perdem os triacilgliceróis por ação da lipase, lipoproteínas, quer do tecido adiposo, quer do músculo, formam os quilomicrorremanescentes que são removidas pelo fígado, fazendo assim com que a gordura que tinha sido absorvida, os triacilgliceróis foram distribuídos, mas o restante foi encaminhado para o fígado, que, como não quer gordura, ressintetiza as VLDL, a que junta toda a gordura produzida endogenamente, daí que chamemos as VLDL lipoproteínas endógenas, e que vão, mais uma vez, transportar os triacilgliceróis para o tecido adiposo e para o músculo, formando as IDL, que depois perdem o restante triacilglicerol no fígado, ou podem eventualmente ser removidas também pelo fígado, originando as LDL, que vão ser muito ricas em ésteres de colesterol. E daí que se chama este colesterol das LDL, o mau colesterol, porque pode ser removido pelos macrófagos, especialmente quando oxidado ou glicado, aumentando o risco de aterosclerose. Contudo, a maior parte das LDL voltam para o fígado, reiniciando o ciclo. Os tecidos, quando requerem colesterol, exprimem receptores das LDL e, desta forma, podem receber o colesterol que estava presente no sangue. Por fim, as HDL, que fazem o chamado transporte reverso do colesterol. As HDL nascentes, vazias, vão recebendo os ésteres de colesterol, formam HDL3, que à medida que continuam a remover os ésteres de colesterol em excesso nos tecidos e nos vasos, e daí muitas vezes a HDL se chama homem da limpeza ou homem do lixo, acabam de formar as HDL2, que vão levar este colesterol de volta para o fígado, reiniciando assim novo ciclo de distribuição do colesterol. Podemos assim considerar que os triacilgliceróis são distribuídos pelos adipócitos e pelo músculo, quer pelas quilomicra, quer pelas VLDL. Já o colesterol, que veio da dieta, foi para o fígado, vai para as VLDL, transforma-se em IDL e depois em LDL, e é desta forma que será entregue aos tecidos ou volta para o fígado, reiniciando o novo ciclo. Estas LDL, porque permanecem em circulação, ao sofrerem oxidação ou serem glicadas, acabam por serem ateroscleróticas e daí que se chamem mau colesterol. E temos ainda um outro processo, que é esta circulação de ésteres de colesterol, especialmente nas HDL2, pode trocar com as lipoproteínas ricas em triacilgliceróis através da via indireta do transporte reverso do colesterol. Espero ter ajudado a perceber este metabolismo das lipoproteínas. Se gostaram, façam like e subscrevam o canal. Muito obrigado.